Segunda carta a Timóteo. O autor dessa carta é o apóstolo Paulo. A data é cerca de 67 depois de Cristo. O tema: perseverança inabalável na fé. Palavra-chave: batalha, instrução e responsabilidade. No capítulo 1, Paulo assegura a Timóteo o seu incessante amor e orações e exorta a nunca transgredir na fidelidade o evangelho e guardar com diligência a verdade e a seguir seu exemplo. Há um entendimento que esta é a última carta do apóstolo Paulo. Quando Paulo está preso novamente em Roma e tudo indica que Paulo não vai sair. Paulo já pede que leve algumas coisas para ele e ele sabe que o seu tempo está terminando. E é também nessa carta que nós temos aquele versículo que geralmente é lido em velório: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Alguns tentam romantizar que quando o apóstolo Paulo estava no período de muito frio e ele fala essas palavras e Timóteo escreve e o carrasco o executa, cortando a sua cabeça. Bom, isso não está, mas nós entendemos que Paulo ele foi de fato até o fim. Tá? O autor, nós já mencionamos, é o apóstolo Paulo. Ele era prisioneiro e em Roma, tá? O imperador e alguns próprios judeus levantaram acusações contra o apóstolo Paulo. Até mesmo o famoso Alexandre levantou questões para que Paulo pudesse ser preso. É uma perseguição muito ferrenha. E Paulo orienta Timóteo mais uma vez. Lembra lá que na primeira carta o apóstolo Paulo orienta os irmãos de Tessalônica, a ideia é que seja a primeira carta, que eles não apaguem o espírito. E para Timóteo ele diz: desperte o dom que há em ti. E se despertar é reavivar, é reacender. O tempo pode passar, mas a essência do Espírito Santo nós não podemos perder. Paulo trata Timóteo como um filho amado. Veja que palavra. E ele orienta nas suas características especiais, sabendo que o seu tempo está terminando. Lá um outro texto, 2 Timóteo 3, 16, 17, as declarações mais claras sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, que ela é inspirada. Ela não vem de produto humano, ela não é uma revelação mecânica, ela não é uma revelação de ditado, mas ela é soprada pelo Espírito aos homens e os homens escrevem aquilo que nós temos hoje. Existem alguns pontos difíceis de entender, até mesmo nas epístolas de Paulo, como nós vemos lá Pedro fazendo essa citação, sim, mas nós sabemos que toda a Escritura. É lógico, irmãos, que quando Paulo faz essa declaração, nós temos aí grande parte mais do Antigo Testamento, não temos o Novo Testamento ainda completo, ou seja, o Antigo Testamento também é inspirado por Deus. Então ele dizendo algumas exortações: despertes o dom de Deus, não te envergonhes do Evangelho, sofre pelo Evangelho, conserva o modelo da sã doutrina, sofre as aflições. E essa palavra é tão forte que certa vez, abrindo um parênteses aqui, o Moody e o seu companheiro ouviam um jovem pregador ministrar, e ele pregava e falava. Aí os dois conversando, dizia: mas tem algum erro nessa mensagem? Fala: não tem erro nenhum, tá tudo certo, os versículos, citações, mas está faltando algo. Aí o Moody falou: está faltando sofrimento. Às vezes os pregadores têm boa eloquência, mas o que falta para eles é sofrimento.
Paulo dizia para Timóteo: sofre comigo as aflições. E como um bom soldado, ser diligente na palavra, evita falatórios profanos, foge dos desejos da mocidade, permanece na verdade, pregues a palavra, faze a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Que exortações tão importantes para a vida daquele pastor, do jovem pastor, e também importante para os nossos dias. O testemunho de despedida de Paulo, um exemplo comovedor de coragem e esperança diante do martírio sentenciado. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8.